Eu tive a experiência de ter uma gestação gemelar, depois de ter tido a perda de um bebê, de ter vivido todo o processo de ansiedade de uma gestação, né, que a gente considerava angustiante, ansiosa, no sentido de já ter vivido uma perda, já carregar comigo a dor daquela perda, de me sentir culpada mesmo sem ter tido nenhuma culpa no processo da perda. Então, foram momentos desafiadores. E você sabe que depois as minhas filhas nasceram de 26 semanas, o que também me fez experimentar o lado pós-nascimento, UTI, e até hoje, né, 29 anos depois, eu vejo reflexos de escolhas que elas fazem baseadas nas experiências, que não são só negativas, né? Que não são só negativas, não. Eu me lembro, Lígia, que logo que as minhas filhas nasceram, a Lu chegou a 1 quilo e a Lígia a 1,130. E quando eu cheguei perto da isolete da Lu, olhei aquele cisquinho, eu leiga, não era da área da medicina, nada disso, olhei aquele cisquinho, eu falei, cara, meu, tenho medo até de pôr o dedo, olha o tamanhinho que ela era, né? E comecei a chorar. E aí o médico que depois acompanhou, o pediatra que acompanhou ela, chegou para mim e falou assim, mãe, quando um prematuro sobrevive, a garra e o poder de superação que ele tem é algo inexplicável. E as suas filhas vão viver esse processo. Não se esqueça do que eu estou te falando. E realmente, isso, Lígia, é um ponto que eu vejo até hoje. O quanto não existem limites para as minhas filhas. Agora, antes de nós entrarmos aqui, para gravar esse podcast, eu estava conversando com uma delas que há 3 dias atrás nós tínhamos falado sobre uma situação. Eu falei, por que que você não tenta isso, né? Ela disse, ah, mãe, acho que tá meio que fora do meu controle, das minhas posses. Eu falei, tudo que você deseja, você sabe que existe um caminho para você realizar. Ela estava me passando agora que ela tinha conseguido. Eu falei, cara, 3 dias. Isso era porque era inatingível, sabe? Então é muito interessante, né? Eu sou muito curiosa. Isso me ligou muito à Lígia, porque nessa curiosidade toda eu comecei a importunar a Lígia. Lígia, o que que você vê nos ultrassons? Lígia, me conta sobre a gestação. Lígia, me conta sobre os processos, né? E eu pedi muito para a Lígia trazer aqui informações técnicas para a gente sobre todos esses processos, porque é algo que pouco se fala. É algo que se fala muito dentro do meio hospitalar, do meio da medicina, mas pouco se fala com leigos. Eu estou tendo a oportunidade agora de conversar um pouquinho mais, porque minha filha faz medicina e a gente tem trocado algumas informações sobre isso. Mas eu gostaria muito que você trouxesse para a gente dados, informações, conta para a gente um pouco mais sobre todo esse mundo que a gente vive por 9 meses e depois a gente fica completamente desconectado. E você está conectada 24 horas por dia, né? É isso. E outra, a gente, só complementando um pouquinho aqui, a gente tem visto um pouquinho mais, porque ainda que existam, ainda que tenha um número grande de mulheres que descobrem a gestação um pouquinho mais tarde, o que a gente vê no dia a dia parece que é um pouquinho diferente. Parece que tá vindo aqui, tá virando um pouquinho exceção essa descoberta mais tardia e tá ficando mais frequente essa descoberta da gestação num período mais precoce, onde elas têm essa ansiedade, quero saber se está tudo bem, eu quero saber se eu tô grávida mesmo. E aí a gente tem feito cada vez mais ultrassons em gestações que ainda a gente não vê o saquinho gestacional dentro do Bom, útero. Elas já têm um beta positivo e a gente ainda não consegue enxergar esse saquinho gestacional dentro do são útero. quantas Isso tem sido semanas isso? 4, 5? até 4, Kátia. Até 4, porque a partir de 5 semanas, A formação, né? isso, está acontecendo a formação ali antes de implantar, né? Antes da nidação, que é o processo que a gente chama do saquinho gestacional implantar no endométrio da Sim. mãe, tá? Uhum. Esse processo ocorre aí do final da primeira semana até o final da segunda semana. Então, antes disso, a gente ainda não vê muita coisa no ultrassom. E tudo é um processo, né? A partir do momento que acontece a anidação, a implantação mesmo, o produto conceptual, o bebezinho, o nosso futuro Uhum. bebezinho, ele vai sofrendo modificações celulares, né?
E aí são os processos as etapas de formação. Vai aparecer a vesícula vitelínica, a partir da vesícula vitelínica, o polo embrionário. Até aí, lá pelas 6 semanas, a gente já consegue ver se dentro de um saco gestacional será apenas um ou mais embriões, tá? Isso falando em gestação única. Pensando aí em gestação gemelar, antes disso, a gente já consegue ver 2 saquinhos gestacionais, porque, ou pensando em dizigóticas, né? Pensando em 2 sacos Isso, dois sacos gestacionais, gestacionais. não em gestação gemelar monocoriônica. Então, a gente já consegue identificar. E aí tem sido cada vez mais frequente esses casos de gestação dicoriônica, né? De 2 sacos Seguidos. dizigóticas, 2 sacos gestacionais. A gente, semana passada, ou retrasada, semana retrasada, né? Eu vi um caso desse. Era um caso que inicialmente eram 2 saquinhos gestacionais, estavam basicamente aí, é, cronologicamente, em questão de medidas e tudo mais semelhante. Pedi para o paciente voltar aí, deu uns 10 dias, quase 2 semanas, deu 12 dias, e a gente notou a evolução de um dos De sacos um. gestacionais e o outro involuindo. Uhum. Ainda não fiz o acompanhamento posterior dela, mas em breve a gente vai fazer para ver como que está evoluindo esse caso especificamente. Mas a gente tem visto cada vez mais, tanto no dia a dia, vamos pensar aí, a cada 15 dias a gente vê um caso, talvez. De quantos ultrassons feitos num dia? Só para a De, gente ter uma de ideia. 7 a 10, Kátia. De 7 a De 10 7 por a dia, de 10. segunda a sexta. Então, a gente está falando aí de 7 a 10. Vamos fazer uma média, vai 8. 40. A cada 80, um é gemelar. A cada 80, um é gemelar. Um é gemelar, exatamente. Então, eu fui Antigamente, esse um. é, você sabe que minha mãe também né? Minha mãe e minha tia são gêmeas. São gêmeas também. E, e é isso. Na minha família, na família do meu pai, todas as primas têm gêmeos. Todas. Olha, olha A isso. gente hoje tem os gêmeos mais novos, têm 8 anos de idade, né? Que é um menino e uma menina. E os gêmeos mais velhos são mais velhos que as minhas filhas, têm uns quase 35, 36 anos. E nisso a gente tem aí um leque de histórias de gêmeos. Ô, Então, Kátia, só uma curiosidade, são gêmeos idênticos ou não? não, 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 né? bivitelinos. Bivitelinos. Isso. Agora, na família do meu pai. Da minha mãe tem trigêmeos, sendo que dois são univitelinos e um não. Então, eu tenho É, dos dois lados. pensando em univitelinos, a herança genética não interfere, né? Então, pensando em Bivi. dizigóticos, né, bivitelinos, o que influencia bastante, um dos fatores que influenciam bastante, pensando em gestações gemelares espontâneas, é a herança genética, a idade materna, ou a idade materna avançada, né, que a gente tem por conta de variação hormonal. E agora, atualmente, o uso de indutores de ovulação, Sim. o aumento do uso das técnicas de reprodução assistida, enfim, tem dados da literatura que falam que em gestações que eles implantam, né, das fertilizações que eles implantam 3 embriões, 25% evolui como gêmeo, Olha que é, interessante isso. Aham. 25% eles vêm como gêmeo, e até o final da gestação, esses 3 embriões, quando eles vão até o final, até o parto, Uhum. essa porcentagem cai para 8,3%, Nossa, né? bem Então, significativo, né? é significativo. E o que eu acho que também tem impacto, né? Tanto, assim, pensando em toda essa questão de influências que a gente vem, influências dentro do ventre materno que a gente vem Sem dúvida. conversando.